Olá, professor, olá, professora. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre cultura corporal de movimento. Esse é um conceito que você não aprendeu apenas na faculdade para responder numa prova e você ficou decorando para você poder ir bem e passar nas provas de ensino fundamental, nas provas de ensino médio, nas provas de educação infantil, na parte da licenciatura. Mas é um conceito que você tem que guardar para o seu trabalho enquanto profissional de educação física escolar. Então eu pergunto a você, o seu trabalho que você desenvolve hoje, ele está pautado em quê? No desenvolvimento motor? Ele está pautado no desenvolvimento de esportes? Ele está pautado nas práticas corporais voltadas para jogos e brincadeiras? É esse o seu trabalho? E aqui eu não estou me dirigindo para os professores que são o rola-bola. Esses professores rola-bola eu nem menciono, né? Eu estou falando aqui com você que quer fazer um trabalho de qualidade que faça sentido, que tenha um norte, que tenha um objetivo final. Então, o que eu vou falar hoje aqui está baseado no que estão escritos nos documentos oficiais do nosso país, que é voltado para a cultura corporal de movimento, como eu disse no início. Então, qual é o objetivo final, gente? O que é que você está trabalhando para formar que tipo de aluno? Que tipo de pessoa? Então coloque na sua cabeça, quem foi meu aluno na faculdade sabe que eu repito muito isso. Nós estamos formando cidadãos para viverem em sociedade. Você tem uma visão educacional, ou seja, uma visão formativa. Usando as práticas da educação física, você tem uma visão ampla de cultura corporal de movimento para formar um sujeito para viver em sociedade. É esse o nosso norte, é esse o nosso foco. Então, se você vai trabalhar um jogo, se você vai trabalhar uma brincadeira, se você vai trabalhar um esporte, ele tem que estar dentro dessa visão maior que é a cultura corporal de movimento. E o que é isso? Que conceito é esse, gente? É o conjunto de práticas corporais, toda a prática corporal inventada pelo sujeito, pelo homem, ao longo da nossa história, da história humana. Ela é compartilhada de geração em geração, de sociedade para sociedade, e ela tem uma influência cultural, influência política, influência econômica, influência da comunidade local, e ela também ela recebe a influência desses itens, mas também exercem influência sobre a sociedade. Então a prática corporal, ela precisa ser pensada de uma forma ampla e não de uma forma reducionista, como já nos adiantou há mais de 20 anos atrás o Josimar da Olio, que é um doutor expoente na década de 90 e trouxe muita contribuição para a educação física escolar no nosso país. Então, quando você pensa de uma forma reducionista, é você trabalhar o esporte, por exemplo, e desenvolver os fundamentos básicos, as regras básicas desse esporte e o próprio jogar em si. Quando você pensa de uma maneira mais ampla, você tem que pensar os aspectos socioafetivos relacionados a essa prática, ou seja, as questões atitudinais relacionadas a ela, o que você pode desenvolver enquanto sujeito, o que você pode desenvolver e atingir enquanto pessoas que fazem parte de um grupo social. Eu gostaria de ler para vocês aqui um trecho que aparece na Base Nacional Comum Curricular que vai ilustrar bem o que eu estou dizendo aqui. A educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais, portanto, trazem unidades temáticas em suas diversas formas de codificação e significação social.
Portanto, tem uma significação por trás, né? Tem um significado social, tem um significado cultural por trás. Entendidos como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Em outras palavras, é o que eu estava trazendo anteriormente. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo inteiro. Percebe? Então, se você der uma simples queimada ou um pega-pega, né? Se você pensa apenas que aquele movimento, aquela atividade, aquela brincadeira, aquele jogo está desenvolvendo apenas os aspectos de coordenação motora, que eu sempre critico quando a pessoa só pensa em coordenação motora, mas não, eu vou desenvolver ali a questão de equipe, a questão de estratégia, a questão de orientação espaço-temporal, a questão de velocidade, a questão de partida rápida, mudança de direção, parada brusca, tudo isso é importante, mas em que contexto social isso está inserido? Por que você está trabalhando esses aspectos relacionados para depois você pensar que no final, né, eu estou formando um aluno para viver em sociedade? E com isso eu quero ler um outro trecho importante aqui da Base Nacional, que diz o seguinte: é possível assegurar aos alunos a reconstrução de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos, dos seus recursos para o cuidado de si e dos outros, e desenvolver autonomia para a apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. Por isso, gente, eu sempre friso, coloque os seus trabalhos, né? Coloque as suas atividades dentro de uma unidade temática. E com isso eu quero trazer aqui para vocês um dado interessante que comprovou aquilo que eu imaginava de uma enquete muito recente que eu coloquei no meu Instagram para ver qual seria o resultado das respostas. Eu perguntei se os professores previam aulas de danças para ensino fundamental 2, aula de lutas para ensino fundamental 2, aula de ginástica artística para ensino fundamental 2, aulas de ginástica rítmica e aulas de atletismo. Quais foram as que mais apareceram onde os professores trabalham? Atletismo e dança. E a grande maioria foram mulheres que responderam à questão da dança. As outras atividades, principalmente luta e ginástica rítmica, o número foi baixíssimo de professores e professoras que trabalham essas práticas. Então, a gente percebe o quê? Que é muito fácil trabalhar jogos, brincadeiras e esporte. É muito fácil trabalhar isso. O desafio que eu sempre provoco nos meus alunos na faculdade e nos professores com quem eu converso é: saia da zona de conforto do esporte, saia da zona de conforto do jogo e da brincadeira, senão a sua aula tende a cair na recreação e tende a cair no treinamento esportivo. E nós temos que trabalhar muito mais do que isso. Eu sempre friso. E aí tem professor que fala: não, as minhas aulas são muito diversificadas. Mas se você for ver, uma grande parcela da nossa população de professores diversifica um monte de jogo, um monte de brincadeira, um monte de esporte, tá? E não sai disso. E aí o que o professor acaba fazendo? Deixando de trabalhar outras práticas, e os alunos não têm a visão mais ampla de educação física, um desenvolvimento motor, desenvolvimento corporal, um desenvolvimento até próprio na parte expressiva, na parte de convivência entre os outros alunos, porque ficou limitada a uma parcela muito pequena da cultura corporal de movimento. Então olha só, além
dos jogos e brincadeiras, da dança, da luta, das ginásticas, né, e os esportes que nós temos, foi inserida também as práticas corporais de aventura. Tá? Então, por exemplo, slackline, parkour, patins, skate, né? Tô aqui só trazendo algumas possibilidades aí para reflexão de vocês. Em outro vídeo eu provoquei um pouquinho a questão da verticalização de conteúdos e eu quero trabalhar isso mais profundamente num futuro próximo com os professores que estiverem aí disponibilizados comigo. Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma questão interessante com relação aos esportes. Quais são os esportes mais praticados nas escolas? A gente não precisa nem falar aqui, porque todo mundo já poderia me responder, né? Futebol, basquete, vôlei e handebol. Gente, o quarteto fantástico que a gente sempre critica, a gente vê demais sendo aplicado nas escolas. E a BNCC veio trazer uma outra classificação de esportes que eu acho muito interessante. Então, uma outra possibilidade, ao invés de você ficar 2 meses trabalhando voleibol, 2 meses trabalhando futebol, 2 meses trabalhando basquetebol, 2 meses trabalhando handball, né? Quais são as outras possibilidades? Vamos relembrar aqui. Nós temos esportes de marca, nós temos esportes de precisão, nós temos esportes técnico-combinatórios. O outro tipo de esporte, rede, quadra dividida ou parede de rebote. Nós temos os esportes de campo e taco, os esportes de invasão ou territorial e os esportes de combate. Percebe, gente? Isso quebra aquela questão de você ficar trabalhando tanto e tanto tempo em um esporte apenas. Gente, é uma infinidade de possibilidades que você pode organizar dentro de unidades temáticas e proporcionar ao seu aluno, seja de ensino fundamental 1, seja de ensino fundamental 2, seja de ensino médio, onde ele possa olhar para a educação física de uma maneira mais valorativa, possa entender que a prática corporal nossa não está voltada apenas em esportes, jogos e brincadeiras. Então, professores, espero que esse vídeo tenha instigado você a sair da zona de conforto e pesquisar mais sobre práticas diferenciadas e proporcionar uma cultura corporal de movimento mais ampla dentro da escola. E eu finalizo esse vídeo provocando uma outra reflexão que vai ser motivo aí para um outro vídeo. Por que será que os alunos, quando chegam no ensino médio, vários deles, eles já estão cansados de esportes com bola? Por que será que os alunos do ensino médio gostariam de outras práticas corporais? Na verdade, muitos deles nem conhecem, porque o próprio profissional de educação física não trouxe essas possibilidades para os alunos. Então, gente, se esse vídeo fez sentido para você, trouxe algumas reflexões importantes para refrescar a sua memória e você acha importante compartilhar com outras pessoas, por favor, faça isso para me ajudar no meu canal. Mas eu peço, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu e, por favor, compartilhe com o maior número de profissionais da área de educação física. E chega de educação física mal desenvolvida, bora construir uma educação física de qualidade. Um grande abraço e até a próxima.